meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e nós estamos aqui com o nosso projeto de 120 em 30, tá? E a gente está com uma lista muito legal para você que quer fazer a prova para PM do Piauí, né? É a NUCEP, e essa banca é sintática. Ela é uma banca que a gente diz assim que é meio universitária, porque ela trabalha a sintaxe dentro do contexto, mas sempre cai sintaxe, gente. Então, por mais que você tenha assim uma questão de sintaxe em cada prova, você tem que ter essa base. Então, estude. Tenha a base, fica mais fácil você acertar a questão, tá? Vamos mostrar como é que ela cobra, mas você vai ter que treinar, tudo bem? Vamos lá, ó. Essa questão aqui, ela é de 2019, tá? Mas todas as provas dela sempre tem uma questão que, se não é só sintaxe, dentro dela tem algum aspecto sintático, tá? Considerando-se as relações sintáticas, ela já avisou. Em apenas uma das opções, o termo em destaque não corresponde ao sujeito da oração, tá? Primeira observação, antes de você procurar o sujeito, você tem que lembrar da regra de sintaxe. Qual é a regra de sintaxe? Primeiro marca o verbo, primeiro marca o verbo, primeiro marca o verbo, primeiro marca o verbo. E primeiro, verifica se o verbo é pessoal ou impessoal. Por quê? Porque se ele for impessoal, nem há sujeito nesta oração. Aí não precisa procurar, sabe? Se ele for pessoal, aí você procura, tá? Então, primeira coisa, eu não tenho sujeito se o verbo for impessoal. Eu não tenho sujeito se o verbo for impessoal. É a primeira coisa que eu tenho que trabalhar, tudo bem? Aí, sair disso, eu tenho sujeito. É o primeiro elemento. E claro, gente, não dá pra gente trabalhar o processo sintático, a gente vai abrir aqui, tá? Sem lembrar que tem um verbo importantíssimo, que é o verbo haver, tá? Então, olha só, você vai trabalhar a sintaxe. Ótimo. O que você vai fazer? Primeira coisa que você marca é o verbo. Então, sintaticamente, ó, o verbo, ele pode ser impessoal, né? Ou ele pode ser pessoal. O verbo, ele pode ser impessoal ou ele pode ser pessoal, né? Se ele for impessoal, ele constrói uma oração sem sujeito. Aí você pode caçar os complementos, tá? Ele não tem sujeito. Quais são os verbos importantes que você vai ter que parar para analisar semanticamente? Você tem que analisar. Ó, se você tiver o verbo haver, se você tiver o verbo fazer, se você tiver o verbo ser e se você tiver um verbo que indique fenômeno da natureza. Ah, encontrei esses, pronto, não tem sujeito. Não, não é isso não. Você tem que analisar o sentido, né? É o verbo haver no sentido de existir, né? Ou indicando o tempo decorrido. É o verbo fazer indicando o tempo decorrido. É o verbo ser indicando tempo ou distância. Quando o verbo ser indica tempo ou distância, ele não tem sujeito, tá? Quando o verbo ser indica tempo ou distância, ele não tem sujeito. E é o verbo que indica fenômeno da natureza no sentido real, né? Tem que ser o fenômeno, sim. Nesses casos, eu não tenho sujeito. Sair desses casos, eu tenho sujeito. Se eu tiver sujeito, a minha pergunta vai ser, ó, quem ou o quê? Quem ou o quê? Quem ou o quê? Quem ou o quê? E a resposta vai ser o sujeito. E o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito, que não vem precedido de preposição, tá? O verbo pessoal, ele concorda, né, gente? O verbo pessoal, ele concorda. Então, quando você estiver analisando sintaticamente, já vê se o verbo está no plural, se o verbo está no singular, porque isso ajuda, assim. O verbo está no plural, o sujeito dele deve estar no plural, né? Então, assim, ó, o verbo, ele vai estar concordando com o núcleo do sujeito, que não vem precedido de preposição. Então, fica a dica. Primeira coisa que a gente vê é se o verbo é impessoal. Depois, se é pessoal, a gente caça o sujeito. Então, bora ver verbo por verbo, né? O que eu marco primeiro? O verbo. O que eu marco primeiro? O verbo. O que eu marco primeiro? O verbo. E, ó, isso aqui é verbo haver. Isso aqui é verbo haver. Isso aqui é verbo haver, né? Há uma grande diferença. Existe uma grande diferença. Gente, é verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Ó, esse verbo é o verbo haver. Esse verbo, ele é impessoal. Se ele é impessoal, significa dizer que ele não tem sujeito, gente. Então, se ele não tem sujeito, isso aqui
não é o sujeito. Não é, né? Tá? Verbo havendo de existir, agora decora. Ele não tem sujeito. Ele é sempre verbo transitivo direto e ele exige um objeto direto. Então, na verdade, isso aqui é objeto direto, não é o sujeito, não. Já é a letra A, gente. Já é a letra A. O que ele quer? Ele quer a opção em que o termo em destaque não seja o sujeito. Esse termo em destaque não pode ser o sujeito. Por quê? Porque esse verbo não tem sujeito. E a área fica olhando só para o termo em destaque. Não, não. Você tem que olhar para o verbo. Toda vez que a banca marcar uma coisa, você não olha para a coisa. Por exemplo, eu vou perguntar para você qual é a minha função. Você vai ficar olhando para mim, você nunca vai saber qual é a minha função. Você tem que olhar para o lado. Porque sintaxe é relação. Então, olha para o lado. Se do meu lado está a minha mãe, aí minha função é de filha. Mas se do meu lado está a minha avó, aí minha função é de neta. E se do meu lado está a minha filha, Lola Maria Romanovski, que é a minha labradora doida, aí eu sou mãe. Tá entendendo? A minha função não depende de mim sozinho. Então, mandou me analisar, olha para o lado, você vai ver com quem eu estou. Mandou analisar esse negócio, olha para o lado, vai para o verbo, vai para o verbo, vai para o verbo. Esse verbo, tá? Como ele é verbo haver, tá? Esse verbo aqui, como ele é verbo haver, no sentido de existir, né? Como ele é verbo haver, né? E ele está no sentido de existir, ele é um verbo que não tem sujeito. Então, ele é verbo impessoal, né? Ele constrói oração sem sujeito. Então, se ele não tem sujeito, sobrou complemento. Então, ó, esse verbo é verbo transitivo direto e isso aqui não corresponde ao sujeito, não. Isso aqui, na verdade, é objeto direto. Por isso que é a letra A. E esse é um conhecimento que você tem que ter, porque vai cair verbo haver. Pronto, falei. Agora, e os outros? Os outros, ó, vou marcar o verbo. Ela quer isso, mas vou marcar o verbo. Vem, vem, vem. Vem é um verbo normal, né? A minha pergunta vai ser, o que é pergunta para sujeito, ó. O que vem da área do self-service? Um dos exemplos, o núcleo não vem precedido de preposição, tá? Um dos exemplos mais fortes. O sujeito é tudo isso, ó. Tudo isso é o sujeito. Mas o núcleo é o termo não precedido de preposição. Um dos exemplos vem da área do self-service. Mas aqui é o sujeito, sim. Ele queria quem não corresponde. Esse corresponde. C de casa. Delirar não é filosofar. Eu não vou ficar olhando para cá. Para onde eu vou olhar? Para o verbo. Ó. Tchu, 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 tchu. Aqui, ó. E eu vou perguntar para esse verbo. O que não é filosofar? Delirar. Delirar é o sujeito. Vou até classificar esse verbo. Verbo ser, verbo de ligação. E aqui é o predicativo do sujeito. Já fiz logo a análise. Ele quer quem não corresponde ao sujeito. Esse corresponde, né? Opinião balizada. Não é aqui que eu vou olhar. Para onde eu vou olhar? Para o verbo. Para o verbo. Para o verbo daqui, ó. O que é diferente da axiologia? Opinião balizada. Opinião balizada é o sujeito, ó. Só quem não corresponde ao sujeito estava na letra A. E eu sou professor de filosofia. Em vez de olhar o eu, vou para o verbo. Sou. Esse é o verbo. Pode não aparecer, mas quem é professor de filosofia? Eu, ó. Esse sujeito a gente chama de sujeito oculto aqui. Geralmente não aparece, a gente que explicita entre parênteses, tá? Ok. Todos tinham sujeito. O sujeito estava destacado, menos na letra A. Na letra A não havia sujeito, ó. O verbo haver, né, no sentido de existir, ele não tem sujeito. Como ele não tem sujeito, nada aí marcado poderia ser sujeito. Tudo bem? Então fica de olho. Aqui você precisava desse conhecimento do verbo haver, que é o primeiro mesmo, tá? Segunda questão que a gente colocou para vocês, de 2019 também. Aí, olha só, já é o outro lado. E o que é um outro lado? É assim. Sintaticamente, a gente orienta que você estabeleça uma ordem. Se você estabelecer essa ordem, você vai evitar o erro, tá? Geralmente, vocês erram, e a banca sabe disso, porque vocês ficam sempre querendo procurar primeiro o objeto direto. Procura primeiro o sujeito. Então, faz assim, ó. Verbo sujeito. Verbo complemento. Verbo sujeito.
verbo complemento. Deixa por último os adjuntos adverbiais, vocês dão uma vacilada. Então, vai nessa musiquinha assim, ó. Verbo, sujeito, verbo complemento. Depois os adjuntos. Verbo, sujeito, verbo complemento. Depois os adjuntos. Vai na ordem, que a possibilidade de errar cai muito, porque você não cai em pegadinha. Então, vamos. Aqui é a segunda parte, a parte verbo complemento. Olha só. Assinalar a opção na qual o verbo caracteriza-se por apresentar a mesma transitividade. Transitividade é a classificação do verbo em relação ao seu complemento. Seria transitivo direto, seria transitivo indireto, seria intransitivo, sabe? E ele diz assim, e por isso exige complemento da mesma natureza que o verbo marcado em. O legal é que ele diz assim, o verbo marcado, mas ele não marcou o verbo, ele marcou o complemento. Mas aí você tem que entender que é o verbo deste complemento, né? Então, o que você tinha que analisar? Que tipo de complemento é esse e o tipo de verbo? Para você analisar algo igual, tá? Ela quer igualdade. De novo, ela não perguntou o nome, tá? Então, vamos que esse tá light, né? Quem nunca tentou induzir o sono com um copo de leite, que atire a primeira pedra, tá? Olha só. Que atire a primeira pedra, gente, quem atira, atira alguma coisa, né? Ele é verbo transitivo direto e a primeira pedra é o objeto direto. É alguém que vai atirar a primeira pedra. Quem? Todo mundo que já tentou induzir o sono com leite. Tá. Então, o que eu tenho? Se o complemento é verbo transitivo, é objeto direto, o verbo é verbo transitivo direto. Então, a gente vai caçar isso. A gente vai olhar o termo grifado e vai olhar o verbo. A gente vai olhar o termo grifado e a gente vai olhar o verbo. Porque se você ficar olhando só o termo grifado, ainda pode cair em pegadinha, tá? Ó uma pegadinha que a pessoa cai aqui. Peraí, Yara, peraí. A pessoa geralmente faz assim. Peraí, Yara, tirar o quê? A primeira pedra. Peraí, Yara, esse efeito é o quê? Psicológico. Objeto direto. Não, mano, não é. Pelo amor da vaca preta. Vamos enxergar os verbos, tá? Por favor. Porque a pessoa já vai enlouquecida, né? Esse efeito é o quê? Psicológico, objeto direto. Não faça isso, não faça isso. Olha só, gente, pelo amor da vaca preta. Isso aqui é o verbo ser. E o verbo ser nunca será verbo transitivo direto. Nunca será, mas é nunca, tá? O verbo ser, por excelência, ele é verbo de ligação. Ele até pode ter outras classificações, sim. Mas ele nunca vai ser verbo transitivo direto, decora. E verbo de ligação exige um predicativo do sujeito. Então, ó, esse psicológico aqui, ele não é objeto direto, ele é predicativo do sujeito. Então, não, tá? Não, tá? Deixa eu abrir aqui um quadrinho para você antes da gente evoluir, só para a gente falar um pouquinho sobre essa relação de verbo. Essa relação de verbo, gente, é o verbo e o seu complemento, né? Então, é assim, ó. O verbo de ligação, né? Ele sempre vai exigir um predicativo do sujeito. Decore os principais verbos de ligação, né? Assim, ó, ser, estar, né? Ó, permanecer, ficar. Esses verbos ainda podem ter mais de uma classificação, tá? Mas, por exemplo, tornar-se é sempre verbo de ligação. Então, tornar-se é sempre verbo de ligação, tá? Virar no sentido de tornar-se é sempre verbo de ligação, nesse sentido, tá? Existem os verbos de ação, né? Então, que é, ó, verbo transitivo direto exige objeto direto. Verbo transitivo indireto exige objeto indireto. E o verbo intransitivo que vocês erram pra caramba, ou ele não exige nada, ou ele exige um adjunto adverbial. Então, esses verbos são os verbos de ação, né? Então, olha só, o verbo de ação. Transitivo direto exige um objeto direto. Transitivo indireto exige um objeto indireto, né? A questão, gente, é que os objetos, eles são substantivos. Então, eles são, assim, iguais, sabe? Alguma coisa ou alguém, né? A diferença é que o direto, ele vem sem preposição, né? Pois é, mas o predicativo do sujeito também vem sem preposição. Então, parem de achar que só porque não tem preposição já é objeto direto, que não é, ó. E o objeto indireto, né? Ele vem com preposição, né? Tá. Só que o verbo intransitivo, ele pode ser incompleto, ó.
ele pode ser incompleto, tá? E ele pode exigir, em alguns casos, preposição. Então, é muito cuidado para você não morrer na beira, tá? O verbo intransitivo é aquele que vem sem complemento. Se eu disser ele morreu, é verbo intransitivo. Mas ele pode vir, ó, com lugar, né, ó, tempo, modo, tá? Que são os advérbios aqui. E aí, esse lugar, tempo, modo, dependendo do que seja, ele pode vir sem preposição ou ele pode vir com preposição. Então, parem de achar que basta ter preposição para ser verbo transitivo indireto, porque não é, tá? Então, por exemplo, se eu disser para você, eu gosto desse lugar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu gostar é verbo transitivo indireto, tudo bem. Mas se eu disser, eu vim desse lugar, quem vem, vem de algum lugar, não vem de alguma coisa. Então, o verbo vir é sempre verbo intransitivo. Então, muito cuidado com isso. Todo verbo que exige adjunto adverbial, ele é sempre intransitivo, tá? De novo, gente, o verbo não é o que é pela preposição, simplesmente. Ele é o que é pelo acompanhante. Por exemplo, eu posso ter cara de mãe de uma pessoa. Mas se eu não sou a mãe dessa pessoa, não é minha cara que vai definir isso, são as minhas relações. Então, você está chamando de objeto indireto só porque tem preposição. Mas tá, mas não é só isso, né? Se é lugar, não é objeto indireto, gente. Fica de olho nisso, tá bom? Então, se eu digo, por exemplo, eu vou à feira. Ai, quem vai, vai verbo transitivo indireto. Mas feira é lugar, gente. Não é objeto indireto. Então, quem vai, vai à feira. Tem um monte de verbo. Quem vai, vai a algum lugar. O verbo ir é verbo intransitivo. Quem mora, mora em algum lugar. Intransitivo. Quem chega, chega a algum lugar. Intransitivo. Tem um monte de verbo intransitivo que exige preposição. Como é que eu sei que ele é intransitivo? Ele está exigindo adjunto adverbial. Como é que eu sei que ele é verbo transitivo indireto? Ele está exigindo o objeto indireto e não um lugar. É o outro que eu vou olhar, tá? Não adianta nada você... Ah, eu vi a Yara de mão dada com uma pessoa, é o namorado dela. Você perguntou para mim quem era? Esse foi meu irmão, que sou daquelas que gosta de atravessar a rua, peça velhinha com os outros de mão dada. Então você está dizendo que é namorado, mas não é. Você deduziu errado, tudo bem? Então fique de olho nisso. E aí, levando isso em conta, a gente volta para cá. Olha só, o que que você tem aqui? Quem atira, atira algo. Ó, isso aqui é substantivo. Ó. Quem atira, atira algo. Isso é substantivo. Então, esse verbo, ele é um verbo transitivo direto. E ele exige um objeto direto, né? Aqui, gente, não é o psicológico, inclusive o psicológico é adjetivo, tá? Não é o psicológico que você tinha que analisar. Você tinha que olhar para o verbo, porque é nessa relação, tá? O que que você tem aqui, ó? É verbo de ligação. Então, ele exige um predicativo do sujeito. Então, a gente quer um igual, né? Não é igual, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Lembrando que aqui é verbo transitivo direto e o complemento é um objeto direto. Aqui, ó. Essencial para o relaxamento necessário para se dormir bem. Bem, gente, é um advérbio. É modo como a pessoa está dormindo. Então, adjunto adverbial. Dormir não precisa de complemento, gente. Quem dorme, dorme. É verbo intransitivo. No máximo, ele exige um adjunto adverbial. Ó. Verbo intransitivo mais adjunto adverbial. Não são iguais, né? Ó, lembrando que lá é verbo transitivo direto e isso aqui é objeto direto, né? Ali diz assim, tão importantes para que o organismo descanse e se organize da forma necessária. Tá, e se organize da forma necessária é ou não é um modo como vai se organizar? Não é isso? O modo como ele vai praticar a ação. Na verdade, neste contexto, o organismo, ele vai organizar ele mesmo. Esse verbo, ele é verbo transitivo direto, sim. Mas quem é o objeto direto é esse ser, ó. O organismo vai organizar ele mesmo. O pronome reflexivo é sempre objeto direto, ó. Isso aqui é um pronome reflexivo, tá? O pronome reflexivo, ele é objeto direto, porque volta para ele mesmo. Tipo assim, ó. Mário cortou-se. Mário cortou ele mesmo. Mário cortou Mário, sabe? Então, assim, ó, o organismo organiza o organismo, tá?
Só que isso aqui não é objeto direto, ó. Isso aqui é um termo acessório. É um adjunto adverbial de modo. Então, o que ele queria? Ele queria um mesmo complemento em relação ao verbo. Ainda não marcou o mesmo complemento, não é? Opa! O leite sem lactose também tem mineral. Agora a gente trabalha, né? Agora a gente trabalha. Olha só o que eu tenho aqui, ó. E olha só o que eu tenho aqui. Bom, quem atira, atira alguma coisa. Verbo transitivo direto. E o verbo ter é verbo transitivo direto. Quem tem... Ah, ele é pequeno, ele é de ligação. Não, mas não é assim de ligação, não é porque é pequeno não, tá? Ligação liga uma característica. Aqui, ó, é complementação mesmo. Quem tem algo. Quem atira, atira algo. A primeira pedra é objeto direto, o mineral é objeto direto. Se ele queria da mesma natureza, então a alternativa é a letra D de doido. Eu tenho o mesmo verbo e eu tenho o mesmo tipo de complemento. Mesmo tipo de verbo e mesmo tipo de complemento. Verbo transitivo direto e complemento objeto direto. Sintaxe, né? Essa sintaxe é de transitividade, é da parte da complementação, tá? Aí bora ver a letra E. Esta substância é produzida no corpo. No corpo tá dando ideia de lugar, né? Onde é produzida. Então, nesse caso, é um adjunto adverbial de lugar, né? Indica a circunstância, o lugar onde a substância é produzida. Enquanto lá em cima era objeto direto. Então, a alternativa era a letra D de doido, né? E aí, pessoal, estão gostando do nosso projeto 120 questões em 30 dias? Eu sou o professor Petrônio Castro, vim aqui tirar 30 segundos aqui só para divulgar para vocês 2 projetos maravilhosos que vão te ajudar a conquistar a vaga na Polícia Militar do Piauí. Quer passar no concurso da Polícia Militar do Piauí? Venha para a Tropa Imbatível. A Tropa Imbatível é aqui, é a loja do concurseiro, imbatível em concursos da PM. Em todo o Brasil, principalmente Pará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Bahia, esses estados a gente arrebenta, pessoal. Tocantins também. Essa é a ideia. No concurso passado da PM do Piauí, nós arrebentamos, lotamos inclusive 2 vezes lá o auditório gigantesco do Atlantic City. Foi lindo, chega até me arrepio quando eu falo disso toda vez. É sério, pessoal, não estou brincando. E vamos de novo repetir a aprovação. Tá aqui a nossa equipe de professores, você já conhece a maioria deles. Eu vim aqui divulgar este produto, não sei se você já conhece. É a nossa missão final. Tá chegando a hora da prova, reta final. Apenas R$ 89,00, pessoal. É rapidinho, eu já vou deixar você voltar aqui para sua dica do professor. Apenas R$ 89,00. 420 questões direcionadas. Inicia dia 12 de julho, mas tudo fica gravado. Se você comprar atrasado, você assiste todas. São 360 questões divididas pelos professores. Por exemplo, conhecimentos gerais, 30 questões. Conhecimentos regionais do Piauí, 30. Mas é aquelas 30, bem detalhadas, bem explicadinhas. E mais um simulado, diferente do simulado da turma, que vai acontecer dia 3/8. Ou seja, 360 com 60, 420 questões. E se você não tem o nosso curso completo, por apenas 298, tá de brincadeira, né? Esse curso Tropa Imbatível, você não pode ficar de fora. Entra lá, lojadoconcurseiro.com.br, tá aqui nosso WhatsApp. Então agora continue aí com o nosso projeto 120 questões em 30 dias. Muito obrigado. Terceira questão envolve ainda o processo sintático, mas evoluiu um pouquinho. Primeira questão que eu coloquei envolve sujeito e a primeira percepção de que você não tem sujeito se os verbos forem impessoais. Segunda, envolve verbo e o seu complemento. Você tem que olhar para o complemento para ver a natureza dele, né? Terceira, envolve concordância. Mas concordância da sua banca, ela mexe com 2 coisas, né? Concordância mesmo do verbo com o sujeito, quer saber quem é o núcleo, e concordância de saber assim um tempo verbal. Então você vai ter que trabalhar isso também, sabe? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, porque ela envolve a concordância com essa relação de tempo. Então bora lá. No trecho, esse pessoal dos direitos humanos vive defendendo os bandidos. A forma verbal destacada. Poderia também estar no plural concordando com direitos humanos?
Ai, Yara, eu acho que sim, porque olha só, direitos humanos vivem, né? Não, peraí, te acalma aí, tá? O que a gente disse? A gente disse, ó, sujeito é isso tudo, tá? Sujeito é isso tudo. Mas o núcleo do sujeito, ele não vem precedido de preposição. O núcleo do sujeito, ele não vem precedido de preposição. Dos direitos humanos está com preposição. Sabe o que isso significa? É que daqui em diante não é o núcleo. Então, olha só, daqui para lá não é núcleo. Então, eu não posso concordar com aquilo que não é núcleo, a não ser que seja um caso especial, que a gente vai vendo por aí. Então, o núcleo do sujeito, na verdade, gente, é pessoal. Então, o que eu tenho é isso aqui, ó. Esse pessoal vive, esse pessoal vive. Então, poderia também estar no plural? Não, não. Yara, há casos em que eu posso concordar com o termo com preposição? Sim, quando o núcleo indica parte, não é o caso, sabe? A maioria dos alunos, né? Se fosse assim, a maioria das pessoas. Aí eu poderia dizer, a maioria das pessoas vive ou a maioria das pessoas vivem, mas só quando o núcleo indica parte, não é o caso, tá? Então, não, letra A errada. Bora ver a letra B de bola, né? Está no singular porque concorda com o núcleo do sujeito pessoal. Sim, a alternativa já é a letra B e significa que a banca está querendo saber de você se você sabe o básico, quem é o núcleo do sujeito e se você sabe que núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Então, assim, ó, quem vive defendendo é esse pessoal, tá? Porque dos direitos humanos não é nuclear, porque está com preposição. Esse termo introduzido com preposição não é núcleo, tá? O núcleo, ele não é precedido de preposição. O núcleo, ó, o núcleo do sujeito, ele é precedido de artigo, de numeral, de pronome, mas ele não é precedido de preposição. Então, concordância só pode ser no singular mesmo, tá? Já é a letra B de bola. Bora dar uma olhada nas outras, né? Bora ver aqui. Ó, letra C, tá? Ele tá mexendo agora com tempo. Aí olha o que ele diz. Se fosse flexionada no pretérito imperfeito, não alteraria o sentido, tá? Gente, primeira observação. Se você muda o tempo de uma frase, você altera o sentido. Altera, né? Presente diz uma coisa, passado diz outra, né? Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, ele diz assim, esse pessoal vive defendendo. Vive defendendo é presente, né? Vive defendendo é presente, significa que agora eles estão defendendo. Então, isso aqui é presente, tá? Então, tá. Quando ele diz pretérito imperfeito, o pretérito imperfeito é aquele que tem desinência vá ou tem desinência ia. E ele indica ação contínua no passado. Ação contínua ou habitual no passado. Sabe aquela coisa que você fazia sempre? Mas você fazia, né? Fazia, não faz mais, né? Então, é assim, ó. Por exemplo, a desinência é vá ou ia, tá? Dependendo da terminação do verbo. Cantava, bebia, tá? Indica uma ação habitual. Então, nesse caso, seria assim. Esse pessoal dos direitos humanos vivia defendendo. Vivia defendendo. Vivia. Ó, eu tenho no vive uma ideia que é habitual. Mas é habitual no presente. Tá? Se eu digo pra você... Menina, você vive estudando. Coisa boa, né? Você vive estudando. É um hábito, mas é um hábito agora, você tá? Se eu disser, você vivia estudando. Você não tá mais estudando, é um hábito no passado. Então, gente, muda, tá? É habitual, sim, mas é habitual no passado. Você não está mais praticando a ação, tudo bem? Então, quando ele diz não alteraria o sentido, alteraria sim. Alteraria sim. Então, entenda, eu posso ter a noção de hábito é aquilo que eu faço sempre, no presente e no passado. Mas, gente, se eu faço sempre no presente e eu fazia sempre no passado, não é a mesma coisa. Se você me diz, Yara, eu bebo todo dia.
Hábito no presente. Se você me diz, menina, eu bebia todo dia, você está me dizendo que você não bebe mais. Você tinha esse hábito, não tem mais. Muda, né? Então, mas acho que era fácil você perceber que mudava o sentido, tá? Eu só estou tentando te dizer que tanto no presente quanto no passado eu posso ter a noção de hábito. Mas hábito no presente não é a mesma coisa que esse hábito no passado, tá? Então, errada. A certa já era B, né? Vamos ver a D. Fosse... Tá, C a gente já viu. A D de doido. Está no modo subjuntivo, indicando uma situação rotineira. Ele está indicando uma situação rotineira, tá, gente? Qual é a questão? O modo subjuntivo é o modo da hipótese. O modo subjuntivo é o modo da hipótese, tá? Existe o modo da certeza, o modo da hipótese e o modo da ordem. Você tem 3 modos, tá? Você tem um modo, ó, você tem um modo indicativo, tá? Você tem um modo subjuntivo e você tem um modo imperativo, tá? Em relação a modo verbal, você tem 3. Tempo, você tem 3 também. Você tem tempo presente, tempo passado e tempo futuro. Mas modo, ó, o modo indicativo é o modo da certeza. Sabe? Quando você diz assim, eu como muito, certeza. O modo subjuntivo é o modo da hipótese. E justamente para gerar essa hipótese, sempre tem conjunção. Ó. Caso eu coma, caso eu faça. Então, é assim, por exemplo, ó, ele, eu vou colocar o verbo viver. Ele vive defendendo essa namorada dele que não vale nada, tá? Aí, ó, caso ele viva defendendo, muda completamente. Ele bebe, caso ele beba, tá? E o imperativo é o modo da ordem, tá? Viva, viva melhor, né? Então assim, ó, viva a vida, né? Então quando eu digo para você viver a vida, eu tô dando uma ordem. Então veja bem, quando ele diz que está no modo subjuntivo, não, quando ele diz assim, esse pessoal vive defendendo, isso aqui é uma certeza, tá? Isso aqui é o presente do indicativo. Indica, sim, uma ação rotineira, só que não é modo subjuntivo, tá? Modo subjuntivo é caso ele viva, caso esse pessoal viva defendendo, a gente vai ver o que faz com eles, tá? Bom, a alternativa já era a letra B de bola, né? Está flexionada no pretérito perfeito. Ai, gente, ó, o pretérito é passado, tá? Vive, 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 vive é presente. Então, ó, vive defendendo, isso aqui é presente. A gente tem 3 passados. Né? Eu vou mostrar, ó. Existe o pretérito perfeito, que é o ontem começado e acabado. Existe o pretérito imperfeito, que é aquela ação contínua, e existe o pretérito mais que perfeito, que é o passado distante, que é o tempo do ronca, né? Que é assim, tempo antigo, tá? Então, pretérito perfeito é o mais próximo. Quais são as desinências? São assim, ó. Do verbo cantar, ele cantou. Do verbo beber, ele bebeu. Do verbo partir, ele partiu. Então, ó, no pretérito perfeito, a gente tem esse uzinho aqui, ó, tá? A gente tem esse uzinho. E o imperfeito? O imperfeito é vá ou ia, né, ó? Ele cantava, ele bebia. E o mais que perfeito? O mais que perfeito é o rá, sem acento. Porque se você colocar acento é futuro, tá? Então, por exemplo, ó, do verbo viver. Vamos colocar do verbo viver, tá? Do verbo viver. Né? Vamos colocar o verbo viver. Do verbo viver, esse menino, ele vivia, bem aqui, né? Ele vivia fazendo arte. Ele viveu fazendo arte, tá aqui, ó. E ele vivera fazendo arte, tá? Sem acento. Porque se eu colocar acento é no futuro. Então, ó, é a mesma coisa que você dizer, por exemplo, do verbo beber, né? Do verbo beber. Do verbo beber, do verbo beber, ó. Esse menino, ele bebeu muito, esse menino, ele bebia muito, esse menino, ele bebera
Muito, tá? Então, gente, pretérito perfeito tinha que ter isso, ó. Ele viveu uma vida bem vivida, que não tem nada a ver com isso aí, que é presente. Então, tá errado, né? Tá errado. A alternativa era a letra B de bola, tinha a ver com concordância. O resto ele mexeu com o tempo verbal, mas aí fica o recado de você reconhecer presente, reconhecer pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Significa que você vai ter que dar essa estudadazinha para reconhecer, tá bom? E aí, ó, disse que estava flexionada, não. A alternativa correta era essa, que era de concordância mesmo. A correta era B de bola, dizia que está no singular porque concorda com o núcleo do sujeito. Isso é muito importante, você reconhecer núcleo do sujeito e você entender que o núcleo do sujeito não é uma... Ah, eu vou escolher o núcleo do sujeito. Não, eu vou enxergar. O núcleo do sujeito, ele não vem precedido de preposição. O núcleo do sujeito, ele não vem precedido de preposição. Tudo bem? Então, nesta alternativa era a letra B de bola. E uma sintática, assim, que a gente quis colocar, que é mais enjoadinha. A gente colocou uma enjoadinha, a gente que quis escolher mesmo essa, tá? Essa questão é uma questão de regência. Hoje, mais recentemente, a gente quase não tem questão de regência assim. Então, a gente pegou uma mais antiga, mais exigente, mas porque a gente quer, porque a gente quis trabalhar um negocinho aqui que envolve pronome relativo. Mas é o seguinte, gente, regência sempre cai, tá? Só que regência está cada vez mais dentro de contextos que envolvem crase, dentro de contextos que envolvem a classificação do verbo. Então, hoje, cai, às vezes, regência, a classificação do verbo. Quando ele pergunta o verbo que tem o mesmo complemento, isso é regência, sabe? Então, é sintaxe e é regência. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. A que eu coloquei aqui é aquela regência clássica, que é uma básica que você tem que ter, sabe? Como conhecimento mesmo básico. De perceber o seguinte, está numa frase, de perceber se aquele verbo pede uma preposição, se a preposição que ele pede está lá. É porque essa questão clássica, ela envolve o verbo pedir uma preposição e aparecer outra. E você tem que ficar ligado e perceber isso, tudo bem? Então, vamos lá, isso é mais punkzinho, ó. É regência verbal, tá? É uma frase grande. A dica que a gente dá quando a questão envolver regência é você lembrar, regência, preposição. Porque regência é complementação. Então, regência você vai avaliar se tem ou não preposição. Regência, preposição. Regência, preposição. Regência, preposição. Regência, preposição. Aí vai procurar verbo e ver se os verbos estão ok. Aqui a gente tem uma particularidade. Toda vez que você tem pronome relativo, que igual ao qual, ou o qual, a qual, no qual, do qual, com o qual, toda vez que você tem pronome relativo, a preposição que vai aparecer na frente desse pronome relativo vem na oração em que ele está. Então, você não precisa ler 2 quilômetros de oração, você lê do pronome relativo em diante. É ali naquele mundinho. Então, a gente quer dizer isso, que às vezes a pessoa fica lendo 2 quilômetros de frase, quando ela tinha que olhar ali onde está o pronome relativo, tá? Nessa aqui, por exemplo, ó, nem prestamos atenção na diversidade de línguas, era aqui que a pessoa tinha que ver, ó, das quais convivemos, era aqui que ela tinha que ver. Qual é a preposição que esse verbo exige e se ela está certa bem ali, ó. As diversas formas para as quais, ó. As quais é pronome relativo, ó. Então, era bem aqui que a pessoa tinha que ver, ó. Bem aqui. Se essa preposição é exigida, tá? Então, assim, ó. Os falares variam tanto quanto as línguas, as quais, ó. As quais é pronome relativo, ó. Era aqui que ele tinha que perguntar qual é a preposição para ver se é aquela, ó. Não se conhece claramente todos os fatores aos quais. Ó, aos quais é pronome relativo. É aqui que ele tinha que perguntar para ver qual é a preposição. E aqui, ó. São válidos os argumentos nos quais. Ó, nos quais é pronome relativo. Bem aqui, ele tinha que perguntar para ver se essa preposição está certa. É isso. Por que eu coloquei essa questão? Porque essa questão tem gente que fica olhando e fica distraído, enlouquecido. Quando ele tem que ser objetivo, ele tem que ler na oração em que tem o pronome relativo. Como a sua banca ela é contextual, ela tira de fragmento, eu não acredito que ela vai colocar uma questão assim, né, de todas as alternativas assim, mas ela pode tirar um enunciado de dentro do texto assim. E aí, se você não enxergar, você pode errar a questão, você está entendendo? Então, eu estou pegando essa questão para o teu olho ficar atento, porque ela tira do texto. E aí, essa aqui não, ela construiu, né, porque é antiga. Mas hoje ela pode tirar uma dessa do texto e você não enxergar. Então, eu quero que você enxergue. Bora treinar esse olho aí, bora treinar. Tá aqui, ó.
Aí a pessoa quer ler. Ai, Yara, deixa eu ler. Nem prestamos atenção na diversidade de línguas das quais convivemos. Para! Não tem que ler, tem que analisar. Gramática, bora! Onde você tinha que enxergar? Só aqui, acabou. Só aqui, só aqui. Só aqui, só aqui. Tá? O que você tem aqui? Esse as quais está remetendo a línguas, tá? O que você tem que ver? Essa preposição tá certa? Essa preposição tá certa? Essa preposição tá certa? E é aqui que você tem que ver, ó. Vou perguntar para esse verbo, ó. Verbo, conviver. Quem convive, convive, não ouvir? Quem convive, convive, não ouvir? Quem convive, convive. Ele tá falando de língua ali, que é alguma coisa, né? Alguma coisa, ou alguém, né? Tá. Quem convive, convive com alguma coisa ou alguém. Não é de, gente, ó. A preposição que tá lá é de. Ai, quem convive, convive de alguma coisa. Ninguém convive de, gente. A gente convive com. A gente convive com alguém, com... Então, ó, essa preposição, ela está errada, ó. Então, deveria ser as línguas com as quais convivemos. E aí, como é que eu vou saber? Mano, quem convive, convive com. Quem convive, convive com. Quem convive, convive com. Essa preposição vai para antes do pronome relativo, sacou? Então, gente, nem é um verbo difícil, né? Por exemplo, você não convive com a sua mãe? Você não convive com os seus amigos? Você está entendendo? É que como há um deslocamento, as bancas sabem que vocês não procuram direito. Então, procure direito. Tá errado. Deveria ser línguas com as quais convivemos. Aqui, ó. As diversas formas para as quais as línguas resultam identificam os falantes. Eu tenho as quais, então eu tenho que entender que era aqui que eu tinha que enxergar, ó. Bem aqui, ó. Tchu-tchu, tchu-tchu, tchu-tchu. Tá? Então, ó, é nesse trecho que eu tinha que analisar. Eu tenho que ver se essa preposição tá certa ou tá errada. E é aqui que ela vai me dizer se tá certo ou se tá errado. Ó. O as quais está retomando formas, tá? Então, tá. As línguas resultam. Elas resultam para essas formas. Gente, quem resulta, resulta de alguma coisa. Uma coisa resulta de outra. Uma coisa resulta de outra. Uma coisa resulta de outra. Então, enfia bem aqui, ó. Esse para tá errado. Deveria ser assim. As diversas formas das quais as línguas resultam. As línguas resultam dessas formas, tá? A sua aprovação resulta do seu estudo. Sacou? Pois é. C de casa, ó. Os falares variam tanto quanto as línguas as quais. Olha, daqui em diante você tinha que analisar. Daqui em diante. Vou mostrar, ó. É isso aqui que você tinha que analisar. Tchu-tchu, 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 tchu-tchu. O que você tinha que ver? Cabe essa preposição a aqui para rolar a crase? E onde você tem que ver antes? Não, você tem que ver aqui, ó. Aqui, 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 ó. Eles se originaram. Eles se originaram. Eles se originaram. Gente, quem se origina de alguma coisa. Quem se origina, a sua aprovação se origina do seu estudo. Você se origina dos seus pais. Quem se origina de. Isso está errado. Deveria ser das quais eles se originaram. Sacaram? É aqui, ó. Tchu-tchu, tchu-tchu, tchu-tchu. D de doido. Não se conhecem claramente todos os fatores aos quais, é aqui do aos quais em diante, ó. Tchu-tchu, tchu-tchu. Bora então dar um, ó. Aos quais dependem. Então tá. Vamos ver se essa preposição tá certa, ó. Essa aqui. Como eu vou ver, Yara? Aqui, ó. Aqui, vou perguntar pro verbo, ó. As línguas dependem. É um verbo normal, gente. E aí? Quem depende, depende a? Não. Quem depende, depende de. Quem depende, depende de. Você depende de você para melhorar a aprendizagem. Não olhe para o seu vizinho. Não tente se comparar com o vizinho. É você que tem que sempre ser a sua melhor versão a cada dia. Então, você não tem que ser melhor que o seu vizinho. Você tem que ser melhor do que você ontem. Que amanhã você seja melhor do que você hoje. É a sua evolução. Deixa o vizinho de lado. E aí, olha só, gente, quem depende, depende de. Então, ó,
é dos quais a língua depende. Então, tá errado. Parece que sobrou a letra E, né? E a letra E, ó, era aqui, ó, dos quais em diante, ó. É onde eu tenho que ver o pronome relativo. Então, era bem aqui que eu tinha que ver. Essa preposição, ela está certa? Ela é exigida aí? Então, bora ver. O autor se baseou. Bora. Quem se baseia em alguma coisa. Em mais o, nos. Em mais o, nos. Em mais os, nos. Lindo. Aqui tá ok. Alternativa letra E, isso é regência. Regência envolve preposição. Regência envolve preposição. Mas onde você tem pronome relativo, tá? Onde você tem pronome relativo, ele está remetendo ao antecedente. Então, é assim, ó. Com pronome relativo, ó. Com pronome relativo, se houver exigência de preposição, tá? Ó, com pronome relativo, tá? Se houver exigência, tá? Se houver exigência de preposição, tá? Ela vai para antes do pronome relativo. Ela vai para antes do pronome relativo. Ela vai para antes do pronome relativo. Então, aqui houve, né? Ó, mas tem que ser a preposição que foi exigida. Em todos os contextos, ele trocou a preposição, né? Tá, foi lá para o lugar, mas ó, quem se baseia em mais os, nos, em mais os, nos, em mais os, nos. E aí, alternativa letra E, né? Então, o que você tinha que analisar? A gente está colocando, a correta é a letra E. O que você tinha que analisar? Você tinha que aprender a enxergar, né? Enxergar que você tinha que olhar nessa oração, nessa oração, nessa oração, nessa oração, iniciada pelo pronome relativo. E tinha que perguntar para o verbo certo qual era a preposição, né? Para estabelecer a correção, ó. Convivemos, ó. Quem convive, convive com. Então, tá errado lá, né? Tá errado lá, ó. Não é das, né? Seria línguas com as quais convivemos. Aqui, ó. As línguas resultam. Quem resulta, resulta de alguma coisa. Então, tá errado aqui. Seria das quais as línguas resultam, ó. Se originaram. Quem se origina de alguma coisa. Então, tá errado aqui, né? Deveria ser das quais eles se originaram. Aqui, depender, ó. Quem depende, depende de alguém. Então, tá errado aqui, ó. Em vez de aos, deveria ser dos quais as línguas dependem. Aí, aqui tá certo, ó. Se baseou. Quem se baseia em mais os da nos. Perfeito. Tudo bem? Essa questão é regência, tá? Ok, espero que vocês tenham gostado. Essa lista é uma lista mais punkzinha, porque ela mexe com sintaxe, mas ela é essencial para você garantir a sua aprovação. Estude sintaxe, tá? Não esqueça de ver se o verbo é pessoal ou impessoal, de procurar primeiro o sujeito, depois voltar para o verbo, procurar o complemento. Ok? E sempre procure pelas preposições. Até a próxima lista.